Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Breno Lopes, eu sou tarólogo oraculista. Hoje aqui nós vamos fazer uma leitura coletiva, vamos trabalhar um campo de mente, sentimento e atitude, né, de uma pessoa em relação a você, tá bom? Lembrando sempre, né, como eu sempre digo para vocês, leituras coletivas não refletem diretamente a sua realidade. Pega o que for para você, absorve ali o que faz sentido para você, encaixa direitinho na tua realidade para você entender como um aconselhamento e um direcionamento, tá bom? Nós vamos tentar entender cabeça, pensamento, coração, sentimento da pessoa e atitudes ali, o plano físico, né? Como essa pessoa pensa em agir, se vai agir em relação a você, tá? Eu trouxe hoje para a mesa de jogo 3 opções de deck: o Art Navu, o Golden Lenormand e o Steampunk Lenormand. São 3 decks aqui da Lois Carabel, né? Eu trouxe eles porque eles têm um formato parecido, a ideia deles é meio padronizada, tá? Então você vai olhar aí, ver o que você se identifica, com qual deck você se identifica. Nós vamos fazer a leitura para os 3 decks, para as 3 opções, tá bom? Aí eu vou contar aí com a ajuda de vocês para colocar nos comentários no minuto em que tem a troca, né? Vamos fazer primeiro o Art Navu, depois o Golden e depois o Steampunk. Daí vocês deixam ali nos comentários o minuto da troca de deck, só para o pessoal poder se organizar e aí, né, a gente cria esse senso aí de colaboração entre todo mundo. Combinado? Então vamos lá. A primeira opção de deck aqui é o Art Navu, tá? Que é esse deck branquinho aqui, tá bom? A segunda opção de deck é o Golden, que é este deck azul do anjinho aqui, tá? E a terceira opção é o Steampunk, que é um deck já mais temático, mas também muito bonito, tá? Que é esse aqui, tá bom? Se concentra, mentaliza a tua questão, mentaliza a pessoa, olha aí pro verso do deck, vê o que melhor conversa com a tua realidade. Nós vamos começar aqui pelo deck de número 1, tá bom? E vamos deixar de lado esses dois aqui por enquanto, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui um mente, coração e ação da pessoa que você está mentalizando em relação a você, tá? Lembrando que as leituras, elas são leituras atemporais, então não se preocupa com data. No dia que você estiver vendo essa leitura, você considera para esse momento, tá bom? Como que está aí a energia de pensamento dessa pessoa em relação a você? Como que está o pensamento dele ou dela, tá? Às vezes eu vou me referir aqui sempre a ele, mas você adapta para a tua realidade. Então vamos lá. Primeiro ponto, energia de pensamento dessa pessoa aí, tá? Nós temos aqui a carta dos caminhos, a lua e a âncora. É uma pessoa que está pensando, pensa muito no que vai fazer em relação a vocês dois, pensa muito qual o direcionamento quer para essa relação, né? Os caminhos é a pessoa que está buscando um rumo, está querendo algo positivo, está indo em busca de algo positivo, e a lua vem com uma profunda reflexão, né? Junto com a âncora estou refletindo, vou pensar qual o caminho mais seguro, qual caminho me traz mais estabilidade, qual caminho me traz mais segurança, né, dentro do que eu quero em relação a essa pessoa. Então ele tá num momento aí muito reflexivo, muito pensativo, muito introspectivo, olhando para dentro dele mesmo, né, e vendo dentro dele por onde ele vai, para onde ele vai, qual a emoção ele vai trabalhar, como ele vai se fazer para que essa relação, para que essa conexão entre vocês se torne algo seguro, algo positivo lá no futuro, né? Então ele é uma pessoa que está um pouquinho ansioso, tá um pouquinho reflexivo ali em relação a daqui para frente. Tá pensando. É um pensamento positivo, são cartas boas, não são cartas ruins, mas são cartas que mostram uma pessoa que quer se movimentar,
mas uma pessoa que ao mesmo tempo não está saindo da zona de conforto. Então ele dá indícios de que ele quer se movimentar, ele dá indícios de que ele quer fazer alguma coisa, mas ele está um pouco sem atitude nesse momento. Claro que isso aqui pode mudar. Quando passa o tempo, né, a pessoa vai ganhando mais confiança, ganhando mais maturidade e as decisões vão mudando. Mas por enquanto é isso, né? Lá no campo do sentimento dele, ou dela, tá? Lá no campo do sentimento dessa pessoa, como é que tá o sentimento? No sentimento nós temos o livro, o cão e a cruz. É uma pessoa que tem uma história com o passado dele aí, né? Na carta do livro, já abrindo o jogo para trazer uma revelação sobre esse campo, né? Então já se revela que no passado dele tem uma história, que no passado dele existe uma conexão que não foi 100% desfeita, uma conexão que de certa forma ainda existe, ainda permanece, porque com o livro e o cão mostra que essa relação mudou. Essa relação não é mais uma relação amorosa, não é mais uma relação de convívio, mas é uma relação de respeito, de amizade, de troca, de cumplicidade. Então é como se tivesse ficado uma grande amizade aqui no campo sentimental dele. Só que é algo que ele ainda não conseguiu trabalhar, não conseguiu digerir direito, né? A situação mudou, a história mudou. Hoje a energia deles, né, aqui é mais para uma energia de amizade. Só que para ele ainda é sofrido entender isso, porque ele tem carta da cruz na imposição de futuro, então ele ainda demora um tempinho para compreender, para se ajustar a essa nova realidade com essa pessoa, né? Então ele teve uma história com alguém ali que em determinado momento na vida dele terminou ou seguiram caminhos diferentes, o respeito permaneceu, o convívio permaneceu, só que ele ainda confunde um pouco as coisas, né? Para ele ainda tem uma certa confusão de será que terminou mesmo? Será que eu não sinto mais nada? Será que vamos ter volta? Será que ainda pode ter volta? Então existe ali um período de superação ainda, né? Ele não é uma pessoa que está 100% disponível, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que está tentando seguir em frente, ele quer seguir em frente, mas ele ainda tem questões com o passado dele que ele não resolveu de maneira muito efetiva, né? Ele precisa ainda resolver, se entender dentro dele, né? Acho que é possível ficar a amizade, o respeito, até mesmo o convívio, né, com a pessoa do passado. Só que ele precisa compreender que é apenas isso, e talvez seja esse o ponto que ele ainda não esteja conseguindo compreender de que com o passado dele apenas fica o respeito, a admiração, o convívio, a amizade e nada mais além disso, né? Que é a energia da carta da cruz. A cruz é a carta 36, né? Ela marca sempre a finalização do ciclo. O baralho começa lá na carta de número 1, se estende até a carta de número 36. Então a cruz é como se tivesse concluído a história. A história deles aqui com o passado já se concluiu, né? Só que ele ainda não desapegou 100%. Ele ainda precisa superar e seguir adiante para se permitir algo novo, tá bom? Vamos lá para o campo das atitudes dele. Nas atitudes dessa pessoa aqui. Ratos. Lírios. E foice. Tá. Eu vou trazer esse baralho um pouco mais para cima, porque ele é grande, né? Senão a gente vai perder a visão das cartas. Então vamos lá. Temos aqui nas atitudes dele, tá? A carta dos ratos, lírios e foice. A carta dos ratos é a memória da escassez, né? Ele sente falta do passado dele. Ele sente essa perda ainda com o passado dele. Ele é uma pessoa que está tendo aí uma dificuldade muito grande de se desapegar dessa energia do passado. Não porque ele queira voltar, não porque ele queira reviver, não, mas talvez a pessoa viveu tanto tempo dentro de uma estrutura de um relacionamento que depois, quando precisa se desapegar para seguir adiante, né, para seguir em frente, não consegue, sente muita dificuldade, né, se sente estranho, se sente incapaz, né, então ele tem muita dificuldade
de seguir em frente. Ele tem um processo de cura e amadurecimento ainda que pode levar um certo tempo, né? Ele tem a carta dos ratos e a carta dos lírios, então ele ainda leva um tempo para amadurecer, ele ainda leva um tempo para maturar essa ideia de estar com uma nova pessoa, de estar em um novo relacionamento, né? Ele não faz isso tão rápido. Ele ainda precisa ajustar certas coisas na mente dele, ele ainda precisa ajustar certas coisas no sentimento dele. Então, na visão dele, ele não coloca expectativa de futuro para vocês, porque a gente tem foice. A foice é, se você chegar para ele hoje, né, ou para ela, enfim, e perguntar, quer namorar comigo? É uma pessoa que vai dizer para você, não, não quero. Não porque não gosto de você, não porque não acho você uma pessoa legal, não porque não consigo. Não consigo porque a minha mente ainda sofre com o meu passado e o meu sentimento ainda está preso lá de certa forma. Eu preciso me livrar dessa memória de escassez, né? Nós somos aquilo que nós pensamos. Ponto. Isso a gente precisa entender. E se ele é uma pessoa que fica pensando, né, e fica vivendo, fica revivendo a memória da dor, da perda, do abandono, do sofrimento, de tudo aquilo que se foi, ele é uma pessoa que vai viver dentro dessa energia de carta dos ratos, que é a energia de memória de escassez, né? E a cruz, ela nos ensina o quê? Que a vida da gente, ela é cíclica. Tudo começa e tudo termina. Em algum momento vai começar, em algum momento vai terminar. Seja ele no primeiro dia de vida, ou seja ele no último dia de vida da pessoa, né? Nós somos perecíveis e tudo que criamos ao longo da nossa vida também é, né? As coisas mudam, se transformam. E a cruz é exatamente isso. A cruz é o momento da despedida. O ciclo se fechou. A história que tinha para acontecer já aconteceu. É hora de se despedir e seguir em frente, começar novamente, né? Porque o passado tem que nos servir como referência, não como permanência. A gente não pode permanecer no passado o resto da vida. A gente tem que querer saudar o passado, compreender, aprender com ele, se despedir e seguir em frente, até mesmo porque a vida não vai parar pra gente ficar vivendo aquela história que foi bonita no passado. Foi bonita lá, terminou, acabou, sofri, superei, sigo em frente, outras histórias aparecerão, outras vivências aparecerão, outros tudos aparecerão por aí. A gente não precisa ficar preso, né, engessado apenas a uma situação, tá bom? É isso, gente. Esse aí é o teu serzinho de luz aqui do grupo 1, tá? Para você entender um pouquinho melhor como é que tá o pensamento, o sentimento e a atitude dele, tá bom? Vamos lá para o grupo 2. Vou fechar esse daqui. Enquanto isso, vocês vão curtindo, vão deixando o comentário de vocês, se você escolheu, né, esse grupo, se ressoou para você, se faz sentido aí para você, tá bom? O segundo grupo é o grupo do Golden Lenormand, tá? Mesma situação. Mentaliza a pessoa, descruza braços e pernas. Deixa eu só tomar uma água. E vamos lá entender como é que tá o sentimento, pensamento e atitude da pessoa em relação a você, tá bom? Mentaliza ele ou ela aí. Energia de pensamento, vamos começar lá pelo pensamento. O cão, o jardim e o sol. Aqui nós temos uma pessoa que tá querendo te ver, tá querendo se encontrar com você, né? Olha a carta do cão e a carta do jardim e o sol. O cão, ela é uma carta que fala sobre a amizade, sobre gostar da companhia, sobre estar junto, né? Sobre criar um vínculo afetivo, um vínculo de lealdade. Então, ele é uma pessoa que quer se conectar com você, quer passar um dia com você, quer estar junto de você, quer passear com você. Pode ser que seja isso, porque a carta do jardim ela vai sempre representar, né, ambientes externos, como por exemplo, vamos pro parque, vamos dar uma volta no parque, vamos dar uma volta na praia,
vamos dar uma volta num sítio, né? Não necessariamente natureza, mas vamos ao shopping. Então é um passeio, o parque é isso, né? O jardim é isso, é querer estar com a pessoa, é querer desfrutar da companhia da pessoa, independente de onde nós estejamos ali, né? É o jardim porque antigamente era assim que funcionava, os encontros dos casais, né? Os encontros românticos aconteciam nos jardins, né? Das grandes casas, nos parques. Então era assim que funcionava. E a carta do sol é o dia, o aproveitar o dia com felicidade, com tranquilidade, com emoção. Então ele é uma pessoa que está com um pensamento bastante positivo em relação a vocês, querendo te ver, querendo te encontrar, querendo passar aí um momento contigo na sua companhia, né? Desfrutar aí da sua companhia. E no campo dos sentimentos dessa pessoa, como que estão aí os sentimentos dessa pessoa? Estrela, cegonha e ratos. Ele é uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Isso é importante você saber. Você tá lidando com uma pessoa que é muito ansiosa. Por quê? Porque ele tem estrela e cegonha. A estrela é o pensar sobre o futuro. Estrela é o GPS, né? Eu sempre brinco com as pessoas de que a estrela é o GPS do baralho cigano porque ela nos dá o direcionamento, ela nos fala sobre a direção que estamos seguindo. Antigamente, quando não se existiam GPS, né, essas coisas todas, mapas, as estrelas eram utilizadas ali como orientação para nos guiarmos, né? Vamos seguir as estrelas, vamos seguir tal estrela, tal constelação. Então, ela é uma carta que fala muito sobre isso, né? O pensar sobre a trajetória, pensar sobre o caminho, das realizações, de tudo aquilo que eu quero ter, dos sonhos que eu quero conquistar. Então, ele é uma pessoa que vive com o pensamento no futuro. Ele abre o jogo com carta da estrela. Ele é uma pessoa extremamente positiva e uma pessoa extremamente sonhadora, né? Ele tá sempre pensando, tá sempre indo para o futuro. E no campo do sentimento, quando ele tem uma estrela e uma cegonha, ele quer se apaixonar profundamente, né? Ele pensa em se envolver profundamente, ele pensa em se aprofundar dentro da ideia de um relacionamento, porque a estrela com a cegonha é a pessoa que quer casar, né? Ele quer casar, ele quer ter filhos, ele quer ter família, ele quer constituir um relacionamento bacana. A carta da cegonha fala muito sobre o pai, a mãe e o filho, né? Ela é a rainha de copas, então ela é o amor perfeito, digamos assim, né? É a plenitude do amor. É quando ambas as pessoas chegam no momento de maturidade em que querem as mesmas coisas e progridem, né? Tanto que se vocês observarem aqui, ó, duas cegonhas, um ninho e os filhotinhos e a rainha de copas. Então, é isso, é a estrutura. No campo do sentimento dele, ele quer se conectar com você de uma maneira tão profunda que vocês permaneçam juntos por muito tempo e que gerem frutos e que traga frutos para vocês. Porém, nós temos aqui uma energia de carta dos ratos para apontar que esse excesso de futuro dele, né, traz para ele uma questão difícil de lidar, porque a carta dos ratos são os problemas, são as confusões, né, são as ansiedades. Ele é uma pessoa que projeta demais o futuro e quando as coisas não saem do jeito que exatamente ele quis, do jeito que exatamente ele planejou, ele pode se frustrar. E isso pode ressoar na relação de vocês, pode rebater ali na relação de vocês, trazendo aí desgaste, problema, né? O excesso dele pode ser um problema, o excesso de querer amar, o excesso de querer ser feliz, o excesso de futuro, tudo em excesso na vida da gente faz mal. A gente precisa entender isso, né? Que tudo que está sendo feito em excesso, em uma hora ou outra vai acabar nos fazendo mal. E ele é uma pessoa que precisa aprender a lidar com os excessos. Ele se excede com o pensamento de futuro, com o pensamento de realizar as coisas, com o pensamento de conquistar. Ele está sempre se excedendo, está sempre além do limite. Então isso pode refletir na relação de vocês de uma maneira negativa. Do mais, ele parece muito uma pessoa que quer construir um relacionamento sério, quer se apaixonar, quer se aprofundar, quer casar, quer ter filho, quer prosperar dentro da ideia de família, tá bom? No campo das atitudes dele, ou dela, tá? No campo das atitudes dessa pessoa. Nas atitudes, nuvens, urso e a criança. Bem previsível, né? Esse campo de atitudes da pessoa aqui. A gente já poderia ter previsto
que sairia algo parecido. Por quê? Nuvens, né? A nuvens é a ansiedade, é a mente a milhão, minha cabeça tá a milhão, eu tô pensando em tudo e não tô resolvendo nada, né? Porque não adianta eu ficar pensando no futuro, eu preciso trabalhar o momento presente. Se eu quero ter lá na frente, eu preciso ter agora, né? Então, agora eu preciso ter uma boa relação, agora eu preciso ter um bom relacionamento, agora eu preciso ter uma boa conexão, agora eu preciso ter bons elementos para construir. Não é amanhã. Eu não preciso pensar no que eu vou ter amanhã. Eu tenho que pensar no que eu tenho hoje. Porque senão eu entro numa memória de escassez. Por isso que ele tem energia de carta dos ratos, né? Memória de escassez, fica escasso. Pensa positivo, pensa maior. Energia de carta das nuvens, carta que fala de muita ansiedade, muita incerteza, muita dúvida. O urso, o excesso. Lembra que eu falei para vocês que tudo em excesso é negativo, né? Então, amor demais é negativo, ódio demais é negativo, né? Melação demais é negativo, conversa demais é negativo. Tudo tem que ter um equilíbrio, tem que encontrar o equilíbrio. E ele é uma pessoa que não sabe se equilibrar, ele não consegue encontrar o equilíbrio. Então, em relação a vocês, ele sabe que ele quer estar junto contigo, porém, o excesso dele aqui pode prejudicar de uma maneira muito profunda a relação de vocês. Porque a energia da carta do urso é isso, né? Olha, eu não tenho tanta certeza. Então, se eu não tenho certeza, quem tem que me dar a certeza é você. Então, ele pode começar a se tornar uma pessoa que te pressiona. Olha, vamos namorar? Olha, vamos morar junto? Olha, vamos fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que quer tudo ao mesmo tempo, intensidade demais e quer se opor, né? Quer se colocar pra cima da pessoa. A carta do urso é: eu vou te dominar, eu vou fazer você fazer do meu jeito, eu quero que você faça do meu jeito, né? Senão, não vai dar certo. Então, ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem um lado muito positivo de querer construir algo maduro, sólido, estável ao lado de ti aí, né? Ele pode também pecar pelos excessos, ser uma pessoa um pouco, entre aspas, abusivo, né? Mas tudo isso por falta de quê? Energia de carta da criança, por falta de maturidade. A criança diz: olha, ele não tá agindo por mal, ele só não entende como que as coisas funcionam, né? Ele precisaria, talvez seja uma pessoa de pouca vivência, pode ser, né? Porque nós temos cartas jovens aqui, né? Nós temos carta 18, 20, 16, 17, 15, 13, então parece uma pessoa ali de no máximo uns 30, 35 anos, né? São cartas jovens, então nos remete a uma pessoa jovem. E a juventude pode nos trazer algumas ansiedades e algumas inseguranças. Então, pode ser que ele seja uma pessoa aí ou muito jovem ou muito imaturo, né? Ele quer muita coisa, mas não sabe fazer metade das coisas que ele quer. Mas ele tem boa vontade, é uma pessoa do bem. Só que tu vai ter que aprender a lidar com ele. Tu vai ter que aprender a lidar com os excessos dele aí, tá bom? É isso, gente. Vamos lá, vamos pro grupo 3 agora, tá bom? Se ressoou aí para você, deixa nos comentários. Deixa também nos comentários aí o tempo em que essa leitura aqui tá se encerrando pra gente iniciar a próxima, pro pessoal que tá assistindo o vídeo se orientar aí também, e aí vocês me ajudam, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, tá? Vamos lá. Vamos pro grupo 3, que foi as pessoas que escolheram o Steampunk Lenormand, né? Que é esse aqui. Deixa eu tomar água aqui. Porque a gente vai falando. A garganta da gente vai secando, né? Vamos lá. Mesma questão, tá bom? Mente, coração e ação da pessoa que você vai mentalizar em relação a ti. Primeiro, energia de pensamento, sentimento e finalizamos em atitudes. Vamos lá. Mentaliza a pessoa. Descruza braços e pernas. E vamos ver como que tá o pensamento dessa pessoa aí em relação a você, tá? Energia de pensamento. Dessa pessoa aí em relação a ti. Homem e mulher, tá? Jardim, trevo e a mulher. Olha, ele é uma pessoa que sabe que você
quer estar com ele, né? A energia da carta do jardim, carta do trevo e a carta da mulher mostra que ele tem consciência de que você ou combinou alguma coisa com ele, ou tem combinado alguma coisa com ele, tipo, ó, quero estar na sua companhia, quero estar com você, quero te ver, quero passar um momento com você, se programe para ficar juntos, né? Ele percebe muito essa energia vindo de você aqui e ele tá tentando equilibrar a vida dele ali, né? A energia da carta do jardim com a carta da mulher aqui e o trevo no meio mostra que ele buscando um equilíbrio pode ser em relação ao trabalho dele. Pode ser uma pessoa que está trabalhando e precisa, tipo, tirar uma folga para estar com você, tirar uma folga para sair com você, para viajar com você. Então é uma pessoa que está tentando, né, se ajustar ao plano que você propôs para ele. Parece muito que você chegou para ele e fez uma proposta, tipo, ó, vamos viajar no final de semana? Daí ele, eu vou ter que ver se eu vou conseguir uma folga aqui, vou ter que ver se eu consigo me ajustar no trabalho. Tem muita essa energia aqui de uma pessoa que está precisando ajustar alguma coisa ali, está precisando de uma folga, né, de um descanso para poder estar com você aqui, para poder fazer as coisas com você aqui, para poder executar o plano de vocês aqui. Tá com um pensamento positivo, tá querendo estar com você, tá querendo, né, realizar esse plano aí contigo, mas ainda tem coisas para resolver em relação à vida dele ali. Ele tá precisando de folga, tá precisando de espaço, algo do tipo. No campo dos sentimentos dele. Lá nos sentimentos dessa pessoa. Sentimentos. Como é que estão os sentimentos? Âncora. Casa. Serpente. Ele é casado? Será que ele é casado? Vamos ter que descobrir, né? Porque aqui parece uma pessoa que é casada, né? Agora já ficou mais claro aqui pra gente, porque temos duas mulheres claramente no jogo, né? Temos a dama ali, a carta da mulher, que representa você, né? Os teus ideais dentro da cabeça dele, dentro da mente dele. E agora nós temos aqui a energia de carta da serpente, que é a rainha de paus, né? A rainha de paus, ela é a outra, é a amante, é a traição. Bom, no campo dos sentimentos, carta da âncora, estou seguro, na minha zona de conforto. Carta da casa, né? Estou buscando segurança, estabilidade. Carta da serpente é um perigo que está na frente dele ali. Ele pode ser uma pessoa que tá em dúvida, né, em relação a você e mais alguém aqui. Tem mais alguém tentando entrar na relação de vocês aqui. Tem alguém no externo, né, na vida dele ali. Ele pode ter conhecido uma pessoa e pode ser alguém do trabalho, tá? Por conta de âncora com jardim aqui. Pode ser que ele conheceu alguém no trabalho dele, se interessou por alguém no trabalho dele, tá interessado por alguém no trabalho dele, e aí ele tá assim, olha, eu tenho a possibilidade de um e de outro, o que que eu vou fazer? O que que eu vou decidir? Ele gosta de você? Gosta, porque tem energia de carta da âncora com carta da casa. Ele tá seguro na relação de vocês dois, em relação ao que ele sente, em relação ao que você sente por ele. Porém, tá vendo o portãozinho aberto aqui? Isso não impede ele de sair e encontrar o que está fora da casa esperando por ele. Então, tem alguém que está demonstrando interesse por ele. Tem alguém que está tentando ali mexer com o campo emocional, afetivo, sentimental dele ali, e isso está trazendo uma certa dúvida para ele. Isso está trazendo uma certa incerteza. Ele está aqui, ele sabe que a relação de vocês é uma relação bacana, né? Ele está tentando ser resiliente em relação ao que você quer, só que ele também vê você como uma mulher que cobra muito ele, como se, por exemplo, ele tivesse alguns compromissos, né, e você meio que não entendesse. Tipo, eu tenho que trabalhar no final de semana. Mas você combinou de estar comigo no final de semana. Poxa vida, né? Mas eu tenho que trabalhar. E aí, quando ele tem que trabalhar, ele tem também a oportunidade ali mais fácil. Então, é meio que você abrindo uma brecha, né, para a falha de caráter dele, para não passar pano para ele, mas também a gente não pode passar pano para você, porque é um relacionamento, então são duas pessoas, né? A falha aqui tá acontecendo dos dois lados. Primeiro porque ele tá te enxergando como uma pessoa que tá cobrando um posicionamento dele, tá cobrando uma atitude dele, né? Mesmo sabendo que ele tem algumas limitações. Ele tá muito seguro, ele sabe que você gosta dele, ele sabe que ele gosta de você, só que tem gente que tá oferecendo facilidade para ele. E talvez seja esse o ponto. Talvez vocês precisem sentar e conversar para alinhar aí o porquê que vocês não estão se entendendo no papo. Por que que você tá tendo que cobrar coisas dele, né? E ele tá se sentindo meio que pressionado. Será que o que você tá cobrando dele é realmente falta dele, né? Ele falta fazer isso para você, ou ele não faz de fato isso para você, ou são coisas que estão dentro de você?
Porque se forem inseguranças suas, se forem coisas suas, tu precisa resolver isso dentro de você. Porque senão você joga um peso muito grande em cima dele, de cobrança, de posicionamento, de atitude, de querer as coisas. E aí a pessoa acaba regando, né? Tipo, poxa, que difícil tá me relacionar com ela, ela me cobra o tempo todo, nunca tá bom, né? Eu tento fazer de tudo para estar com ela, ela não entende o meu trabalho, ela não entende as minhas necessidades, as minhas responsabilidades. E tem alguém ali oferecendo facilidade para ele, entendeu? Então, senta, conversa com essa pessoa aqui. Acho que vocês estão precisando alinhar as expectativas de vocês, tá bom? Nas atitudes dele. Nas atitudes dessa pessoa aqui. O sol, os caminhos e a criança. Ele quer sossego, tranquilidade, paz. Ele quer ser feliz. Energia de carta do sol, carta dos caminhos e a carta da criança. Ele é uma pessoa que vai valorizar muito a felicidade dele e o que faz bem para ele. Então, se a sua relação com ele tá fazendo ele feliz, tá fazendo bem para ele, ele vai continuar com você. Agora, se a relação dele com você for uma relação que começar a ficar insustentável e ele sabendo que tem outras opções, o que que ele faz? Energia de carta dos caminhos. Então, ele tomou consciência nesse momento de que ele quer ser feliz, né? E que ele tem caminho para ser feliz. Que existem outros caminhos para ele ser feliz. Ele está aqui querendo ser feliz com você dentro do relacionamento de vocês. Só que se o relacionamento de vocês se torna insustentável para a realidade dele, para a vida que ele vive, para o trabalho dele, para as peculiaridades dele, né, particularidades dele, ele não consegue ficar com você. Então, vocês precisam sentar e conversar e trazer um novo direcionamento, porque ele está disposto a ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero conquistar coisas boas. Nem que para isso eu mude de direção e nem que para isso eu comece algo novo. A carta da criança mostra que ele está disposto a se aventurar no novo. Olha a criança abaixo da carta da serpente. Mulher, serpente, criança. Ele está disposto a se aventurar no novo. Então, se essa brecha ficar muito evidente e nada se resolver dentro da relação de vocês, aqui é um caso de que pode haver uma possível futura traição, né? Uma pessoa que tem ali uma tendência a trair, primeiro, né? Porque tem um desvio de caráter, porque quem trai assim deliberadamente é porque tem um certo desvio de caráter, né? Porque tudo se sente e se resolve. E também é uma pessoa que sofre a pressão, né, do que está acontecendo. Quando ele é pressionado, quando ele é ali, né, coagido, ele tende a fugir pelas tangentes, né? Ele não é uma pessoa que vai resolver as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. Ele é uma pessoa que vai precisar enxergar a melhor forma de resolver determinadas situações. Ele não pode abrir mão das coisas pessoais dele, da vida dele, para fazer as suas vontades, para estar contigo, né? E você também não pode ficar pressionando ele a fazer isso. Vocês precisam encontrar aqui um equilíbrio nessa relação, tá bom? É isso, gente. Fomos com os 3 decks aí. O que vocês acharam? Ressoa para vocês? Grupo 3 aí, conversa com a realidade de vocês, fala com o momento de vocês. O que você achou? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. E é isso, tá, gente? Obrigado aí. Deixem a curtida de vocês também. E é isso. Quem não acompanha ainda os vídeos aqui no canal, só apertar aí no seguir. E sejam todos muito bem-vindos, tenham um ótimo dia, espero que faça sentido para vocês, que ressoe na realidade de vocês e que principalmente que ajude a orientar vocês de alguma forma, tá bom? Beijo, fiquem bem, até logo e tchau!